Olá, bom dia, mais uma aula aqui. Hoje nós vamos falar sobre a América pré-colombiana. O nosso intuito é trazer o conhecimento sobre os povos originários da América, né? Como eles se relacionavam, como eles se organizavam, quebrar um pouco desse padrão eurocentrizado, né? O estigma criado em cima dos povos nativos, né? E entender um pouco melhor como que era, né, essas comunidades, esses coletivos, né, como eles se organizavam, né, qual era o tamanho da estrutura dessas comunidades, né. É muito importante que a gente se atente, né, nessa construção desses povos, pois nós temos os estudos sempre muito voltados pelo olhar eurocêntrico, né? E isso acaba tirando um pouco do tamanho do valor que detinham, então, essas populações, né? Vamos estudar um pouquinho sobre isso, vamos se aprofundar um pouquinho nos principais povos aqui da América, né? E analisar esse processo, né? Criar aí um pensamento um pouco mais crítico sobre a construção da imagem dos povos nativos, tá bom? Bom, a era pré-colombiana, ela traça então uma linha do tempo, né, que se inicia com o povoamento, com esses povoamentos originais e se estende até a chegada dos europeus na América, né? Que é quando essa ruptura acontece e muitos povos são derrotados e logo depois entra aí a colonização, né? Então, nós temos uma historiografia desses povos, né, que apesar de um pouco desbravada ali pelos europeus, foi se perdendo ao longo do tempo, né, esses registros e esses documentos que poderiam retratar muito mais sobre a cultura, né, dos povos originários, e isso se dá justamente pelo fato de muitos registros, né, que poderiam nos apresentar muito mais do que nós sabemos hoje sobre essas comunidades e esses coletivos, pelo fato de eles serem considerados heréticos, né? Os europeus, eles chegam aqui na América e se deparam com uma cultura totalmente diferente, né? Uma religião totalmente diferente. E eles já vieram com o intuito de propagar o cristianismo, né, para esses novos continentes. Então, quando eles chegam aqui, se encontram e deparam com algo muito herético para eles acabam apagando esses documentos, né? E além de ocorrer esse apagamento dessas memórias, além de ocorrer esse apagamento dessas histórias, dessas culturas dos coletivos, eles colocam ainda em cima a aculturação, né? Que é essa ideologia eurocentrizada, também com a religião cristã, introduzindo ali também nos povos originários e nos nativos a religião cristã, né? Com o catolicismo naquele período. Então, nós perdemos muitos registros e muitos documentos que poderiam ser apresentados e válidos hoje para a gente conseguir ter uma noção ou então uma expansão ainda maior do que nós já temos hoje de concepção de como que esses povos originários se organizavam, né? Muita coisa foi perdida e muita interpretação também foi transformada pelo olhar dos povos europeus, tá? Alguns documentos, né, apontam também para a existência de civilizações que tenham existido e desaparecidos antes mesmo da chegada dos europeus, né? E a gente acaba tendo um pouco desse conhecimento e desse registro através dos sítios arqueológicos e pesquisas arqueológicas que mostram que comunidades existiram em locais da América antes mesmo da chegada dos europeus. Tá? Bom, então nós temos aí povos que habitavam, né, a América antes da chegada dos europeus. Na América do Norte desenvolveram-se algumas comunidades, né, como a cultura mississippiana, inuits, aleuts, anasazi, índios pueblo, iroqueses, cultura mogul,
comanches, navarros, apaches, entre tantos outros, né? E esses coletivos, eles eram divididos em dois grupos, os nômades e os sedentários. Os nômades, eles praticavam a caça, a pesca e viviam da coleta de raízes ou nozes, buscando sempre um novo ambiente para poder... ambientes que propiciavam ali as suas práticas, né, as suas atividades, né, ambientes nos quais eles sempre conseguiam se sustentar, mas eles estavam sempre caminhando, né. E nós tínhamos também o grupo de sedentários. Os grupos sedentários, eles acabavam formando aldeias, né, que poderiam chegar a centenas de pessoas. Além da prática da pesca e da caça, eles possuíam também a habilidade da agricultura, né, já que eles se residiam em um local só, eles acabavam ali plantando para poder ter o seu meio de subsistência, né? Então eles acabavam cultivando alimentos como o milho, o feijão, a abóbora e entre mais alguns outros alimentos que acabavam servindo ali para a comunidade e o coletivo, né? Mas foi ali na Mesoamérica, né? Na região da Mesoamérica, que os povos expandiram seus grupos e criaram grandes civilizações, né? Nós temos os maiores registros das maiores civilizações, dos maiores coletivos de povos nativos na América, que são encontrados na Mesoamérica, né? A Mesoamérica, ela é uma região que engloba os territórios do México, Guatemala, Belize, El Salvador e Honduras, né? Nesse território, então, se concentraram as maiores comunidades dos povos originários. Bom, como um dos povos mais famosos ali da região da Mesoamérica, né? Nós temos, então, os maias. Eles se fixaram na península de Yucatán e suas proximidades por volta ali de 900 a.C., né? Os maias, eles se organizavam sobre uma forma de cidade-estado, né? Que era uma forma de se organizar muito comum entre os povos originários ali da Mesoamérica mesmo, né? O que significa então que cada cidade correspondia a uma entidade administrativa autônoma, né? Eles tinham ali, cada cidade, a sua organização independente, né? Então eles tinham seus governantes específicos para cada uma também, né? Dessa forma não havia uma centralização política, não tinha uma pessoa que representasse o poder por todas essas comunidades, né? Cada uma se relacionava de maneira muito independente, o que fazia também com que essas civilizações não possuíssem um império, né? Com fronteiras estabelecidas e apesar disso tudo, né? Apesar dessa civilização nunca ter construído um império, né, com essa centralização política, né, havia uma zona específica sobre a influência da cultura maia. Então, apesar do império não ser constituído politicamente, não haver essa centralização de poder, eles eram todos estabelecidos pela mesma cultura, né? Eles eram todos envolvidos ali pela cultura maia, tinham basicamente as mesmas condutas, né? Os mesmos princípios, mas se relacionavam independentemente entre si, as suas comunidades, né? Essas cidades-estados, elas realizavam também um comércio entre si, né? Elas mantinham essas relações entre elas. E era muito comum também, entre essas comunidades e esses coletivos, haverem guerras, né, entre si, buscando impor então ali um domínio, talvez entre uma cidade sobre outra, né? Então, de tempos em tempos, uma nova cidade maia passava a exercer um domínio sobre parte de uma outra região, né? Como, por exemplo, nós podemos mencionar aqui as cidades-estados de Tikal e Calakmul, tá? Nós temos um rei muito conhecido aí nessa cultura, né? Nessa cultura maia, que seria o rei conhecido como Adjan. Ele era uma autoridade máxima da cidade, ele era enxergado ali por seus súditos como uma manifestação dos deuses, né? Nós temos muito isso nas religiões, né? Essa conexão do político com o divino, né? Da ação política com a ação divina também, né? Então, esse Deus, ele tinha a representação de uma manifestação, esse líder político, ele tinha uma representação
desse Deus, né, dessa religião. O seu poder ele era transmitido de forma patrilinear, né, ou seja, ele era transmitido através da sua linhagem paterna, né. Eventualmente, né, os reis eles poderiam também ser mulheres, entretanto, somente se caso estivesse uma pessoa, o líder ali ausente, né, lutando numa guerra, por exemplo, ou se o rei ainda não tivesse idade suficiente, né, mas o poder político mesmo, ele estava sendo transmitido através do patriarcal, né, da linhagem patriarcal. Então, somente em casos eventuais que mulheres também poderiam ter ali esse cargo concedidos a elas, tá? Uma parte importante da cultura dos maias estava relacionada também com os sacrifícios humanos, né, que vem aí da cultura, da crença e da religião desses povos, né, e esses povos, eles acreditavam que o sangue humano, ele era fundamental para o funcionamento do universo, né. Os sacrifícios, eles eram uma forma de agradar os seus deuses, né, e de evitar que o caos reinasse nas comunidades, né? Nós temos também a apresentação desses sacrifícios tida como forma de status, né? Ela tinha um papel muito relevante na política e ela tinha essa questão de obter também um prestígio social ali na sociedade, né? Um prestígio social e político, um status maior, né, com esses sacrifícios. Os reis, eles organizavam milícias de guerreiros, né, especializados em capturar governantes e pessoas influentes de outras cidades para que fossem sacrificados, né. Foi sempre caracterizado de que esses sacrifícios, eles não eram realizados com pessoas das próprias comunidades, né? Geralmente eram pessoas de outras tribos, de outros povos, que eles pegavam ali em guerras, em combates, para poder estar sacrificando, né? E estar demonstrando aos seus deuses aí a sua devota, né? Atenção, a sua devota crença. Sua devota religiosidade, né? Nós podemos destacar algumas cidades dessa cultura maia como cidades importantes, né, para esse período, que seriam então o Copán, Tikal, Palenque, Calakmul, Bonaparte, Mayapém e Chichen Itzá, tá? Essas foram umas das cidades mais conhecidas ali durante esse período dessa cultura maia. Bom, então nós temos o Maias aí como uma cidade, como uma sociedade hierarquizada, né? Então existiam diversos grupos sociais, cada um compunha ali o seu papel, que era de extrema importância para a funcionalidade dessa sociedade, né? A maioria do grupo que era composta ali na sociedade maia eram os camponeses, que eram responsáveis pela agricultura e pela produção de alimentos, tá? Havia também uma nobreza, que era responsável por cargos relacionados, por exemplo, à administração dessas cidades e estados, e também pelo sacerdócio religioso, né? Por fim, havia o rei, chamado de Adjan, que era a autoridade máxima de cada cidade. Entretanto, esse rei, como nós comentamos, pelo fato de ser uma cidade-estado, cada cidade-estado continha ali o seu adjan, né? Continha ali o seu rei. Cada cidade-estado se organizava através dessa hierarquização, né? Não era uma hierarquia em forma de império que comandavam essas cidades, apesar de haver ali guerras, algumas guerras sobre uma comunidade sobrepor outra, né? Em questão de domínio, mas elas se relacionavam dessa forma, né? Cada uma tinha sua independência, cada uma tinha suas hierarquizações sociais dentro delas, né? E a sua autonomia, né? Os povos maias, eles também ficaram muito conhecidos pela sua arquitetura e a matemática. Eles tinham um conhecimento educacional que para o período era algo muito
era algo muito revolucionário, né, para as informações ali que eles detinham, né. Então, eles ficaram muito conhecidos por essa conexão, como, por exemplo, a arquitetura, que foi responsável pelo desenvolvimento das grandes construções em toda a Mesoamérica, né? Essas construções, elas são destacadas até hoje em sítios arqueológicos que recebem milhares de visitações anualmente, né? Que são as suas grandes construções. No alto dessas construções eram realizados os sacrifícios, né? São construções gigantescas, né? Que foram realizadas. São construções gigantescas que foram realizadas, e eles também ficaram muito conhecidos pelo uso da sua matemática, né? Por exemplo, a matemática, ela já ficou conhecida pelo conhecimento do zero, que para eles na época também era um conhecimento muito evolutivo, né? Era um conhecimento educacional já muito alto que os maias continham, né? Bom, então, além do conhecimento da matemática, que era, né, todo esse conhecimento do número zero, que era algo inovador para aquele período, né, nós temos também a religião, que era também uma religião, pelo menos para os europeus, algo muito diversificado, né? Os maias, eles acreditavam em diversos deuses, então sua religião, ela era uma religião politeísta, né? E como mencionado anteriormente, eles realizavam sacrifícios humanos, né? E esses sacrifícios humanos, eles eram feitos com uma forma de manter os deuses satisfeitos, né? E o universo em funcionamento. Eles acreditavam que o universo funcionava dessa forma e que para eles continuarem ali a sua evolução, continuarem com o seu progresso, os sacrifícios, eles tinham que serem mantidos, tá? Esses rituais, eles aconteciam com grande violência, como eu informei vocês, eles aconteciam geralmente no alto das suas construções, né? Havia sempre lá no alto das construções um templo para que eles pudessem realizar esses sacrifícios, né? As principais formas utilizadas do sacrifício eram a decapitação e a retirada do coração da pessoa enquanto ela estivesse viva. Então era um ritual realmente muito agressivo, né? Era um ritual realmente muito violento, né? A prática religiosa dos maias também possuía, né, alguns cultos ali de transe que aconteciam a partir do consumo de cigarros, né, de que eles mesmos ali produziam, e de bebidas alucinógenas também, que eles tinham ali um conhecimento já mais ampliado da natureza, né. Eles tinham um contato muito forte com a natureza e muito bonito até, né, eles tinham um conhecimento muito vasto da astronomia, além de uma avançada arquitetura e conhecimento da matemática. Eles tinham um grande conhecimento da astronomia também. Então, eles tinham esse contato com a natureza. Esse contato, ele era ampliado tanto na astronomia quanto também nos conhecimentos ali medicinais de plantas, e acabavam utilizando disso nos ritos, né? Esse tipo de ritual, ele acabava sendo um pouco mais restrito para a elite da civilização maia, tá? Então, ali, logo após o auge da civilização maia, né, inicia-se a sua fase de decadência. Os historiadores não sabem muito bem como que os maias acabaram se dissolvendo, né, como que essa civilização acabou se dissolvendo, mas eles têm algumas teses de por que isso pode ter ocorrido, né? Algumas dessas teses são, por exemplo, a falta de alimentos em virtude do esgotamento da terra, né? Devido à utilização do solo, o solo acaba ficando muito esgotado e aí acaba faltando alimentos, a plantação ela já não produz tanto quanto antes e acaba não conseguindo alimentar essa população, né? Também pode ter ocorrido desastres naturais, doenças e ataques estrangeiros que fizeram com que esses povos eles fossem tendo mudanças geográficas ali na região da Mesoamérica. Então eles foram transitando ali para a região da Mesoamérica e acabando dissolvendo dessa cultura, né? Justamente pelo fato
desse auge da decadência também. Quando os europeus chegaram já na América, eles já encontraram a população maia muito mais enfraquecida, né? Eles já encontraram a população maia nessa decadência, o que também facilitou a colonização desses povos, tá? Bom, agora nós vamos falar de uma outra civilização, que foi uma civilização muito considerada também ali na Mesoamérica. Na verdade, foi uma das civilizações que mais se destacaram, justamente pelo fato dela ter se tornado tão grande e ter se tornado o que foi, tá? Hoje nós vamos falar agora sobre os povos astecas, né? Os astecas, eles têm a sua origem, né, dos povos mexicas. Os povos mexicas foram povos que residiram ali no sul da América do Norte, né, e transitaram aí para a América Central, que seria ali mais ou menos na região do México, né, se constituíram então ali no Lago Texcoco, que fica na região central do México, né. Os povos mexica, eles tinham uma denominação de Azatlán e é por isso então que vem esse nome de Azteca, né? Ela vem dessa constituição, dessa denominação de Azatlán, tá? Juntamente com outros povos ali da mesma área, da região, esses povos mexicas, né, os azatlãs, então, eles passam a se comunicar com esses outros povos e passam a se reunir, montando ali, então, um certo tipo de comunidade, então eles acabam construindo a cidade de Tenochtitlán, que é uma cidade muito famosa, inclusive muito visitada atualmente, tá? Então, eles constroem a cidade de Tenochtitlán, na verdade eles constroem um império, né? Os povos astecas, eles tinham como intuito mesmo a dominação de outros povos, né? Eles se relacionavam dessa forma, né? Eles iam dominando os povos mais próximos ali da região deles e iam colocando o seu poder sobre esses povos, né? Então, com a fundação e o crescimento de Tenochtitlán, os astecas, eles acabam desenvolvendo essas relações, né, com as grandes cidades vizinhas ali, e eles tinham também uma notável força militar, tá? Além de eles terem realizado aliança com essas outras organizações, né, esses outros coletivos, essas cidades vizinhas que tinham ali próximo aonde eles estavam residindo, tá? A sociedade asteca, ela era bem diversa e ela era considerada uma sociedade hierarquizada, né? Ela possuiu ali no seu auge da civilização 11 milhões de habitantes, tá? Os astecas, eles exigiam tributos dos povos conquistados, ou seja, como eles tinham esse incentivo, eles tinham essa intenção, né? Essa intencionalidade mesmo de conquistar outros povos, né? E criar essa teia de relação entre esses povos, eles cobravam esses tributos desses povos. Os tributos, eles poderiam ser pagos com alimentos, com joias, por exemplo, e até mesmo com o oferecimento de escravizados, né, para a realização dos sacrifícios também, tá? A gente vai entrar um pouquinho mais adentro nessa questão da escravização do asteca um pouquinho mais para frente. Mas abaixo do imperador, né? Eles tinham então essas realizações de troca, né? De comércio, pegavam ali os escravizados, e as classes sociais, né? Entre os astecas, elas eram muito bem identificadas a partir dos seus direitos na sociedade, os seus privilégios e também a maneira com a qual eles se vestiam, né? As suas vestimentas, tá? No topo da pirâmide social, então, nós temos o imperador, né? Que era chamado de Hueytlatoani, né? E era considerado um representante de Deus Supremo dos astecas, que eles chamavam de Tezcatlipoca, tá? Era muito comum nesse período em que
os líderes políticos, os líderes sociais, os grandes governadores tivessem essa representação de Deus, né, em forma física, encarnado aqui na Terra, né? Não foi só encontrado aqui, quer dizer, não foi só encontrado na Mesoamérica, né, esse tipo de tradição, né? Os povos maias, eles também tinham essa relação, né? Eles, apesar de serem cidades e estados, cada cidade tinha um líder que também representava aí a força de um deus, né? E nos astecas também vieram essa tradição, né? Eles eram politeístas, né? Acreditavam em diversos deuses, então veio também essa tradição. Acredita-se até mesmo que tanto os maias quanto os astecas vieram de tradições parecidas, né? Como, por exemplo, os toltecas, que tinham ali algumas características que nós podemos observar nos dois grupos, né? Que é tanto os povos maias quanto também os povos astecas, tá? Abaixo do imperador, então, nós temos a classe social que pode ser definida como nobreza. A nobreza, ela era dividida em dois tipos de funções, né? Algumas pessoas seguiam ali com algumas funções administrativas do império, né? E outras pessoas eram nobres, né? Faziam parte da nobreza, mas tinham cargos um pouco mais inferiores, né? As pessoas que trabalhavam com essas questões administrativas do império, elas eram chamadas de tecuhtli, né? E os que tinham umas posições, umas funções mais inferiores eram chamados de pipiltim. Nós temos também essa nobreza. Ela representa aí, então, em torno de 10% da população, né? Foi o que os historiadores determinaram, que seriam aí, então, 10% da população que eles representariam. Abaixo da nobreza estavam os homens comuns, no caso, né? Conhecidos como Maseuautim, tá? Esses homens comuns, eles faziam os restantes dos trabalhos, né, da sociedade, como plantação, né? Eles representavam uma grande massa social. Então, eles que trabalhavam aí nas plantações, nos cargos mais inferiores e nos trabalhos mais braçais mesmo, tá? Então, no caso, o grupo inferior a esses povos comuns seriam, então, os escravizados, entrando um pouco mais aqui dentro de como funcionava essa escravização na civilização asteca. Eles não, na verdade, a escravização asteca, ela não tem o conceito do qual nós entendemos enquanto civilização hoje, tá? A civilização hoje, ela é entendida como a escravização hoje, ela é entendida como uma escravização mercantilizada, capitalista, né? Como um valor material ali em cima de uma pessoa, mas lá na escravização do período asteca não era dessa forma, tá? As pessoas acabavam sendo escravizadas muitas vezes por endividamento, né? Ou até mesmo para pagar os seus crimes, né? Muitas vezes eram pessoas criminosas. Poderiam ser também escravizados pessoas capturadas de outros povos, né? Em meio aos combates e às guerras que aconteciam entre alguns grupos. E ocorria, então, a capturação de uma pessoa de um grupo adverso, né, de um grupo do qual você está combatendo. Então você pega essa pessoa e essa pessoa, ela vai ser escravizada. Geralmente ela também pode ser sacrificada para poder oferecer aos deuses, né? Eles tinham também como esse intuito, eles tinham como esse conceito na religião deles de que eles faziam esses sacrifícios e ofereciam aos deuses, né? Tanto quanto os maias também faziam. Por isso que eles têm essa relação bem parecida de algumas características, tanto social quanto religiosamente falando também. Tá? Os escravizados, muitas vezes na sociedade dos astecas, eles podiam até mesmo acumular posses e constituir família. Então, é um conceito totalmente diferente, distinto do conceito do qual nós entendemos escravização hoje, tá?
Então, a religião dos astecas, ele é uma religião politeísta, né? Naquele período encontrava-se apenas, na verdade, apenas não, poucas religiões conhecidas que fossem monoteístas, né? Que eram, então, o cristianismo, o judaísmo e o islamismo. As outras vertentes de religiões que eram encontradas no restante do mundo, né, elas eram sempre consideradas politeístas, né? Então, aqui na América, com os nativos, eles encontravam a adoração de diversos deuses. Eles constituíam-se, então, através de uma religião politeísta, tá? A religião, então, no caso, asteca, ela absorve, então, a cultura, quer dizer, na verdade, ela absorve elementos de outras culturas também da Mesoamérica, né? Um exemplo da sua influência de outras culturas na religião asteca era, então, o deus Quetzalcóatl, né? Conhecido pelos maias como Kukulcán, né? Como vocês podem ver, deles serem ali denominados, né, deles partirem mais ou menos da mesma origem que eram os toltecas. Eles acabaram até mesmo cultuando o mesmo Deus, só que com nomes até diferentes, tá? Então, como eu expliquei para vocês, na religião asteca, o sacrifício humano ele era realizado e era extremamente importante, porque era uma ferramenta que eles acreditavam ser necessária para manter os deuses satisfeitos e também para manter o sol brilhando, né? No caso dos maias, era para manter o universo uniforme, né? O universo rodando, né? O universo prosseguindo, né? E aqui no caso para manter o sol brilhando. A origem da prática dos sacrifícios humanos, ela pode estar relacionada aos toltecas, né? Assim como os maias também realizam, né? E eles também tinham essa questão de arrancar o coração humano, né? Com a pessoa viva. Eles tinham o sacrifício, o rito, ele era todo produzido dessa forma. Então, os maias e os astecas, eles acabam tendo características parecidas, tá? A gente tem também um grande apreço pela astronomia, tanto quanto os maias, né, que também construíram grandes calendários que foram muito conhecidos. Os astecas também construíram seus próprios calendários através do seu conhecimento da astronomia, tá? A economia dos astecas, ela girava também em torno da agricultura, né? O cultivo agrícola dos astecas, ele era considerado muito próprio, e a técnica dos astecas, ela era já um pouco mais diversificada da técnica dos maias, né? A região onde eles habitavam, o Lago Texcoco, seria então uma ilha, né? Eles ficavam ilhados em volta ao lago, né? E depois a região ali do México, né? Eles ficavam realmente um pouco mais afastados um pouco de outras regiões, né? Para ter esse acesso, você teria então que atravessar esse lago. Então eles tiveram que se adaptar a outras técnicas e práticas de plantio. E uma das técnicas que eles construíram é uma técnica chamada chinampas, né? Que seria então o desenvolvimento de ilhas artificiais nos canais do lago mesmo, ali do Texcoco, utilizando material orgânico do fundo do lago para poder constituir então um local que pudesse ser plantado ali alimentos. E eles plantavam diversos tipos de alimentos, né? O item que eles mais, né, plantavam, né, o principal alimento ali que constituía-se, né, nesse plantio era então o milho, né? Mas eles também produziam feijões, pimentas, tomates, goiabas, mamões, e também se alimentavam de carne e de perus, se alimentavam de carne de perus e também de peixes, tá? Os astecas, eles existiram por um bom tempo, né? Enquanto império, enquanto civilização, eles tinham uma força militar muito forte, né? Eles tinham um domínio militar muito forte, né? O seu poder político e econômico, ele era todo centralizado, né? Ele tinha ali um foco, né? O imperador, ele vivia numa vida muito luxuosa, então
era constituído uma forma de império mesmo, e um império bem grande, foi construído um império enorme ali naquele período, né? A ruína, né, no caso, a derrota dos astecas, ela começa a acontecer com a chegada dos espanhóis ali na região central da América, né? Os espanhóis estavam ali liderados pelo Hernán Cortés e encontraram o Império Azteca, se depararam ali com o Império e se depararam também com as insatisfações dos grupos que eram dominados pelos astecas, né? Justamente pelos altos tributos que eles tinham que pagar e pela relação que eles tinham que ter ali com o Império, eles acabavam saindo desgostosos da situação e auxiliaram então os espanhóis a capturarem os astecas, né? E aí em 1521 a cidade de Tenochtitlan é conquistada pelos espanhóis com a ajuda desses povos também originários dali, né, os nativos dali. Mas após a conquista dos astecas, né, os espanhóis então foram gradativamente conquistando os outros povos ali da região e implantando as suas bases da colonização, né? Então os próprios povos nativos acharam que estavam se livrando de um império em cima deles, mas na verdade auxiliaram, né, a construir outro muito pior, que seria então a colonização dos espanhóis. Bom, nós vamos falar agora sobre um outro império, né, gigantesco dos povos ali da região da América. Essa civilização, ela é chamada de Império Inca, né? Ela se inicia ali em uma outra região da América, que seria então a região andina, né? O local onde se desenvolve essa civilização desses grupos, né? Essa região andina, ela era habitada por grupos humanos desde aproximadamente 4.500 anos antes de Cristo, né? Antes dos incas mesmos existirem, né? E essa região havia abrigado uma outra grande civilização conhecida como o Chavin, né? Os incas dominavam ali a região de Cusco já desde um bom período, né? E eles conseguiram construir um império territorialmente muito vasto, né? Eles não se concentraram apenas em um lugar, eles realmente progrediram ali a sua região e conseguiram se estender, conseguiram estender um vasto território, né? Esse território estendido, ele chegava até 4.000 quilômetros, né, desde parte ali da Colômbia até o norte do Chile e da Argentina. Os povos conquistados por eles eram obrigados a pagar os seus impostos também, assim como no Império Azteca, e as regiões dominadas eram integradas ao Império por meio de construção de estradas, tá? Os incas possuíam, então, mais de 40.000 quilômetros de estradas. Eles realmente realizavam essas obras mais estatais, né? Eles tinham ali um governo, uma política que trabalhava como um todo, como um coletivo, e eles se comunicavam, se dialogavam através então dessas estradas e se empenhavam mesmo em manter esse império, tá? O Império dos Incas, ele também era denominado, né, por eles próprios de Tahuantinsuyo, né, que seriam então o Império das Quatro Direções em Quechua, e era dividido em 4 grandes províncias, chamadas de Chinchasuyo, que seria o norte, Antisuyo, o leste, Contisuyo, oeste, e Colasuyo, o sul, né? Os incas, eles construíram um império baseado num sistema de governo conhecido como teocracia, né? Nesse sistema político, então, o governo, ele sofre forte influência das crenças religiosas, assim como também nós vimos ali nos povos maias e nos astecas, que a religião, ela vem muito ligada com o aspecto social e com o aspecto político, né? Com essa questão de liderança, né? A religião, ela está sempre relacionada com as civilizações, né, e com as ações, os poderes que eles decidem sobre a sociedade, tá? No caso dos incas, o Sapa Inca, né, que seria então o líder deles, era visto como um descendente do Sol, e por isso possuía poderes irrestritos, né?
Então ele tinha aí um poder muito maior do que qualquer outra pessoa da sociedade e representava aí a sociedade, tomando as atitudes civis e políticas que deveriam ser tomadas, tá? Os poderes do Sapa Inca, eles chegavam inclusive a interferir na vida das pessoas, né? E determinar quando poderiam casar, viajar e mudar para outras áreas do império também, né? Então não só decidia-se sobre a questão coletiva, né, do governo, né? Decidia também individualmente sobre cada pessoa que quisesse ser aconselhada ali por um Sapa Inca, né? Deveria ter uma autorização desse líder religioso, né, e político. A base da economia, ela era a agricultura também, né? Nesse período eles viviam de subsistência, né? Então os três impérios trabalhavam ali com a agricultura, né? Que produzia tudo que os incas possuíam, tá? A alimentação, ela baseava-se no milho, né? E na batata. No entanto, também eram encontrados outros tipos de alimentos, né? Eles produziam umas grandes quantidades de itens como algodão e também a pimenta, tá? A fertilidade da agricultura dos povos incas, ela veio também de uma técnica nova, né? Quando os espanhóis chegaram e encontraram essa técnica aqui, era uma técnica inovadora para eles, né? Essa técnica, ela é conhecida como curvas de nível, né? E dava aí uma alta fertilidade para o solo da onde eles faziam esse plantio, né? Esse cultivo. A produção agrícola era realizada nos ailus, né? Que constituíam uma unidade social, então, ali, na qual um grupo de pessoas cultivava um determinado pedaço de terra, né? Era dever do ailu, então, produzir tudo que fosse necessário para sua própria sobrevivência, além de pagar os impostos que eram devidos, então, ali à coroa, né? Ao imperador, no caso. Cabia ao chefe do ailu, né, o dono ali da sua própria residência, conhecido como curaca, fazer uma divisão igualitária ali dos alimentos produzidos e também auxiliar os membros do seu ailu que enfrentassem dificuldades, né? Então, havia um sentimento, né, de coletividade muito significativo na sociedade, tá? Além da sua vasta territorialidade que eles conseguiram construir e conquistar, né, o Império Inca era caracterizado também pela grande diversidade dos seus povos e de culturas denominadas pelos Incas e pelos Quechuas, né? Estimava-se que o Império Inca possuísse em torno de 6 a 10 milhões de habitantes e nessa vasta população existiam pelo menos 30 idiomas diferentes, tá? Então, havia uma diversidade multicultural nessa civilização. Além disso, os incas desenvolveram também uma forma de trabalho compulsório que ficou muito conhecida, né, chamada de mita. A mita, ela determinava então quando que o trabalhador inca deveria trabalhar para o Estado, né? Quer dizer, ela determinava que o trabalhador deveria trabalhar para o Estado durante um determinado período, né? E aí quando esse trabalhador ele era convocado, ele tinha então que cumprir esse período trabalhando para o Estado, né? As atividades exercidas seriam, por exemplo, a construção de estradas, tá? Os incas, eles tiveram também a sua queda, né? Ali quando os espanhóis chegaram, tá? Os espanhóis encontraram já ali um império um pouco enfraquecido, né? Nesse período, logo quando os espanhóis encontraram a região andina, eles viram o império dividido entre dois filhos do Huayna Cápac, né, que teria sido então o último Sapa Inca, né, que havia morrido por volta de 1525 ou 1527. E aí o império fica dividido entre os dois filhos, que seriam o Huáscar e Atahualpa, né, que disputavam ali entre si a sucessão do poder e por isso travaram ali uma guerra, então, que enfraqueceu o império, né? Então, com a chegada dos espanhóis, com esse império já enfraquecido, possibilitou, né, e auxiliou muito mais a tomada do império dos incas, né, pelos espanhóis. Então, o conquistador espanhol Francisco Pizarro aproveitou-se então da divisão que já estava ocorrendo ali e realizou a conquista do império.
tá bom? Então, como nós pudemos ver, foram 3 grandes impérios que tinham aí a sua forma social de se relacionar, a sua forma econômica, a sua forma civilizacional, né? Eles tinham grandes características ali já de populações grandiosas mesmo, eles sabiam se relacionar, sabiam comercializar os seus produtos, tinham técnicas militares, eles eram povos realmente instalados há um longo período nessas regiões, né? E a gente tem uma visão muito etnocentrista, né? Uma visão muito eurocentrista dessa tomada, né, do poder pelos espanhóis com a colonização, né? Quando os espanhóis chegam aqui na região da América e eles encontram então essas civilizações, para eles essas civilizações eram consideradas como povos bárbaros, né? Simplesmente por eles não se organizarem da mesma maneira que os europeus se organizavam, né? Simplesmente por se organizarem de uma maneira distinta, mas eles tinham uma alta tecnologia e um alto contato já com a educação, né? Já tinham contato com a astronomia muito forte, evoluído, contato com a matemática, né? Contato ali com técnicas de plantios, né, que cultivassem cada vez mais o alimento ali para sua população, né, já cobravam tributos, já tinham uma forma de se relacionar, né, avançada, né, era uma civilização, eram civilizações, grandiosas civilizações, né, e muitas vezes quando nós vamos começar a estudar sobre esses povos, as primeiras impressões que nós temos é que eles eram povos bárbaros, povos que não sabiam se relacionar, povos que não tinham muito controle da sua população, e muito pelo contrário, quando nós vamos ver como que esses povos se relacionavam, eles se relacionavam muito bem, né? Eles tinham domínio, eles tinham poder, né? Eles sabiam dividir os alimentos, eles sabiam como poder trabalhar com a sociedade no coletivo, né? E a gente tem muito uma visão de povos bárbaros que não eram avançados, que não tinham conhecimento, né? E a gente precisa quebrar um pouco com esse padrão, quebrar um pouco com esse estereótipo eurocentrista, né? Que é colocado em cima das visões e das histórias que são passadas sobre o nosso continente, né? É olhar para o nosso continente com um pouco mais de amor, olhar para o nosso continente com um pouco mais de mente aberta e ampliar um pouco mais e se conectar um pouco mais com esses antepassados, né? E poder abrir, né, a mente para receber esses conhecimentos e enxergar o quão importante foi, né, essas construções e essas civilizações para o nosso continente, tá? Então eu deixo aí uma reflexão para vocês sobre a nossa aula de hoje, pra gente estar trabalhando aí, quebrar um pouco esses paradigmas, né, de homens bárbaros selvagens que não sabiam de nada e realmente compreender que eles sabiam muito e que eles tinham muito conhecimento e detinham muito conhecimento e que muito desse conhecimento foi apagado quando os europeus chegaram aqui na América, né? Quantos conhecimentos, quanta pesquisa não poderia ter sido feita com os documentos e os registros que esses povos tinham, né? Nós temos locais aí, por exemplo, como a Ilha de Páscoa, né? Que a gente não sabe como que foi colocado lá aquelas obras, como que aquelas construções foram feitas, como que eles detinham tanto poder da arquitetura, né? Então, muita coisa se perdeu simplesmente por ser considerado que era errado, porque era herético, por conta dos povos europeus. Então, a gente tem que abrir um pouco mais a nossa mente para a gente adquirir esse conhecimento e quebrar um pouco dos padrões e entender o quão evoluído eles eram, tá? Eu fiz aqui uma questão, então, para a gente poder encerrar a nossa aula, tá? Essa questão, ela é com base, então, aí numa questão do Enem. E aí, a gente termina a nossa aula e finaliza, tá? De acordo com os conteúdos estudados, assinale, então, a alternativa que contém a afirmativa correta, tá? Afirmativa número 1. A desvalorização ocorre quando os europeus interpretam os povos originários como selvagens.
2. Os europeus buscam ampliar suas relações comerciais. 3. Os nativos possuíam estrutura de civilizações tão grandes quanto cidades europeias. A alternativa A, ela corresponde à afirmativa número 1 e número 2 como correta. A alternativa D, como a número 2 e a número 3 como correta. A alternativa C, somente a número 1 correta. A alternativa D, somente a número 2 correta. E a alternativa E, afirmativa 1 e 3 correta. De todas essas alternativas, aqui está a correta é a alternativa E. Como a gente pode compreender, a desvalorização ocorre sim quando os europeus interpretam os povos originários como bárbaros, né? E acabam excluindo todo tipo de conhecimento, toda aquela cultura e aquela região que eles descobrem, e eles excluem e utilizam apenas para fins lucrativos que eles queriam, tá? A afirmativa 3 seria, então, os nativos possuíam estrutura de civilizações tão grande quanto cidades europeias. Sim, haviam civilizações que continham habitantes tão grandes ou maior do que cidades da Europa naquele mesmo período, tá? E a alternativa número 2, a afirmativa número 2, ela é falsa, né? Os europeus buscam ampliar suas relações, eles não buscavam ampliar suas relações comerciais, né? Antes fossem ampliar suas relações comerciais, eles buscavam realmente poder, domínio, ouro, prata e realmente enriquecer cada vez mais o seu continente, né? Então, essas foram as nossas afirmativas corretas. Eu espero que vocês tenham gostado da nossa aula de hoje, que vocês tenham compreendido e que vocês tenham finalizado essa aula com muita reflexão na cabeça de vocês.